Bom, olá a todos, bom dia, a gente vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre aramaico bíblico. Nós vamos falar sobre silabação. Você sabe o que é silabação? Então, fica comigo aqui que você vai entender o que é silabação. Então, no aramaico bíblico, como em outras línguas semíticas, uma sílaba começa sempre por uma consoante, seguida pelo menos de um som vocálico, que no caso seria uma vogal. Este princípio é suficiente para a divisão precisa de uma palavra em sílabas. Assim, podemos dizer que nenhuma sílaba em aramaico bíblico pode começar por uma vogal, com exceção do shurer, tá? Ela, ela pode funcionar como como um advérbio, bom? E nenhuma sílaba pode começar ou terminar com mais de uma consoante, tá? Nós temos a palavra então aí, beitar, quer dizer tua casa, ou betar. Meller, rei. E nós temos a palavra rodetani, rodetani. Então você vê que ela começa com uma consoante, seguida então de um som vocálico, que é o E. Nós temos aqui uma consoante, seguida de um som vocálico, que é o E. E nós temos aqui uma consoante, seguido de um som vocálico, que é o O. Então você vê que todas as palavras sempre terminam com, sempre começa com uma consoante e depois seguida de uma vogal. E no final aqui você vê que ela terminou somente com uma consoante, aqui ela terminou com uma consoante e aqui ela terminou com uma consoante. Então, no aramaico bíblico, tá? Assim também como no hebraico, toda palavra ela deve começar com uma consoante seguida de um sinal vocálico, seja A, E, I, O ou U. E quando ela termina, ela tem que ter somente uma consoante, tá? Ela não pode terminar com duas consoantes. E devemos lembrar também que, se tratando de algumas formas verbais, encontramos sílabas que terminam com duas consoantes. Nós vemos aqui então a palavra ketavte. Ketavte quer dizer escrevestes. Só que existe uma questão aqui interessante. Veja bem, você tem uma consoante seguida então de eh, uma vogal, ok? Muito bem. Aqui você fechou a sílaba, perfeito? Muito bem. Só que aqui nós temos uma consoante também, mas o professor André falou que não pode terminar com duas consoantes. Beleza? Eu falei exatamente isso aí mesmo. Só que neste caso aqui, nós temos um sufixo pronominal, tá? Da terceira pessoa na segunda pessoa, desculpa, na segunda pessoa do masculino singular, tu. Então, essa consoante aqui, ela é um pronome pessoal com o Sheva aqui. Quer dizer tu. Katavete, tu escrevestes, tá? E nós temos aqui então a palavra hitketebete, hitketebete. Novamente aqui, tu fizestes escrever, tá? Neste caso aqui, neste caso, pela segunda pessoa, tá? Do pronome pessoal masculino, ela termina com uma consoante, porque é o sufixo pronominal, seja do masculino, seja do feminino, que também tem é, consoante, tá ok? Então você vai entender aqui que somente nesse caso, com sufixo pronominal, masculino ou feminino, seja singular ou plural, que termine com consoante, neste caso aqui, ela pode terminar com uma consoante, tá bom? Sílaba aberta. É uma sílaba que termina em vogal, não importa se a vogal é breve ou longa. O que é sílaba aberta? Sílaba aberta é quando existe uma consoante e uma vogal. Ela é aberta porque ela não tem mais consoante, tá bom? Então vamos ver como é que é isso aqui na prática. Nós temos aqui então a palavra betar. Betar quer dizer tua casa, tá? Masculino, MS aqui é masculino. A tradução de betar quer dizer casa, ok?
ok? Nós temos aqui, ó, betá, ok? A primeira sílaba, ela é formada por uma consoante, como está aqui, o beit. E a vogal de siri aqui é o E. Assim temos C e V, consoante e vogal nesta sílaba. Tá? Nós estamos aqui, ketavete, escreveste. Também aqui temos uma sílaba aberta formada por uma consoante. Cav, como está aqui, e o E, tá? Que é a vogal. A sílaba aberta pode estar também no meio de uma palavra. Tá aqui, ó. Consoante, vogal, está aberta no início. E consoante e vogal também está aberta no meio. Então, toda vez que você falar de sílaba aberta, é consoante e vogal. Tá? Lembrando que, quando eu falei no começo da aula aqui, toda palavra ela começa sempre com consoante e nunca com vogal. A não ser que ela for uma conjunção, que no caso ele seria o Schurer, tá bom? Que é o U, E mais, tá bom? Mas falando de sílabas abertas, nós temos aqui uma consoante e uma vogal forma uma sílaba. Uma consoante e uma vogal forma outra sílaba. Consoante e vogal forma outra sílaba e assim sucessivamente, tá bom? Sílaba fechada, agora existe sílaba fechada? Sim. A sílaba fechada agora, se a sílaba aberta é uma consoante e uma vogal, a sílaba fechada seria o que então? Uma sílaba, uma consoante e uma sílaba. Aí ela se tornaria fechada. É a sílaba que termina com uma consoante. O C, o V e o C. C de consoante, V de vogal e C de consoante. Tá? Nós temos a palavra aqui, cabelateron. Aqui no caso seria carbelat, carbelatron. Carbelatron. Aqui tem uma sílaba formada pela consoante caf, pela vogal a e a consoante resh. Então, assim temos a formação de consoante, vogal e consoante. Ela é fechada. Bom, se ela não tivesse esse chevo aqui, ela seria aberta. Por que aberta? Porque é uma consoante e uma vogal. O chevo aqui, ele é mudo porque ele não está no início da minha palavra. Ele está no final da minha palavra, ou da minha sílaba. Então, car, ele fechou. Então, ela é consoante, vogal e consoante. O chevo aqui está dizendo para mim que ela é fechada. Bom, nós temos aqui cores, tá bem? Aqui a mesma coisa. Uma sílaba, aqui, uma vogal e uma sílaba. Ela também pode estar no início, no meio ou no fim da palavra. Tá bom? Aqui em cima nós temos consoante, vogal e consoante no início da palavra. Aqui nós temos consoante, vogal e consoante no final. Não importa a posição que ela esteja. Mas o que isso me interessa? Interessa para você fazer a vocalização da palavra. Porque a intenção da aula de hoje aqui é exatamente isso aqui. Como é que eu pronuncio isso aqui? Eu pego consoante, vogal e aqui o Sheva, ele é mudo. Então ele está fechando. Então eu pego consoante, vogal e consoante. Aí eu boto aqui, ó, consoante, vogal e consoante. Fechei. Aí eu pego aqui consoante, vogal, vogal. Fecho de novo aqui, ó. Aí nós temos aqui agora consoante, vogal e ela fechou de novo. Então é consoante, vogal e consoante. Fechei de novo. Aí me sobrou 3 agora, consoante, vogal e consoante. Fecha aqui outra vez. Então a aula da silabação é exatamente relacionado a esse progresso aqui, tá bom? Aonde você pega a silabação das palavras. É onde você aprende a pronunciar as palavras ali, tá bom? Então, um bom conhecimento da formação silábica é importante para que possamos definir se a Begad Kefat recebe ou não o da Geschilene, dependendo do tipo de sílaba. Se ela se encontra logo
depois de uma sílaba aberta e terminada por vogal, e não receber o gaguez, pois não há um som vocálico antes delas e são, assim, pronunciadas de forma fricativa. Porém, se estão posicionadas depois de uma sílaba fechada, ou seja, terminada com consoante, elas recebem o gaguez, pois não há nenhum som vocálico antes delas, sendo pronunciada de maneira oclusiva. Tá bom? Essa questão de acentuação e tonicidade, eu vou pegar numa outra aula, para não ficar muito extenso aqui e ficar muito amplo, de muito conhecimento, e a gente não poder aprender nenhuma coisa e nem outra. Então, na próxima aula, então, nós vamos estar falando sobre acentuação, tá bom? Onde é que tem um som mais alto, um som mais baixo e um som mais neutro ali também, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos então numa próxima aula.